Parem as máquinas, fornos, tornos, caldeiras, etc. Bem-vindos a mais uma edição do Filmes em Cast TV, o videocast da filmesinc.com. Neste programa vamos falar de velocidade, vamos ser rápidos, vamos ser furiosos, vamos falar de Velozes e Furiosos, a franquia que era estereotipada em Hollywood e mudou totalmente, você vai saber o porquê. Filmes em Cast TV, Velozes e Furiosos. Vamos lá, falar de Velozes e Furiosos. Tá, não tem muito o que falar. Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos, ele tem algumas curiosidades, assim. Primeiro é uma franquia criticada, muita gente fala, não tem como gostar de Velozes e Furiosos, assim. Eu vou defender Velozes e Furiosos aqui, porque, assim, eu acho que ela tem seus valores. E segundo, porque Velozes e Furiosos nesse momento, por incrível que pareça, é a franquia, assim, esse aqui vai ser o videocast de Filmes e Cast TV de franquias. Vamos abrir com Velozes e Furiosos. Já falamos de outras franquias aí também, tá? Mas vamos se dedicar a Velozes e Furiosos nesse. Porque ela é uma franquia de mais sucesso do Universal Studios. O estúdio tava precisando, assim, ele tem filmes de sucesso, mas tava tendo mais erros do que acerto em Hollywood. E ele não tinha aquela franquia assim que ele vinha todo um ano sim, um ano não, todo ano e fazia sucesso, com exceção de Velozes e Furiosos. A franquia surgiu em 2001. No auge do tuning, assim, aquela febre do tuning, carros tonados, carros equipados, som, roda, turbo, essas coisas. E o Brasil, se não me engano, é o terceiro ou quarto maior mercado de tuning no mundo. E Velozes e Furiosos deu certo no mundo todo, foi um filme pequeno, orçamento modesto, assim, que deu certo. Os protagonistas do filme, que era o Paul Walker e o Vin Diesel, na época, tinham filmes como os coadjuvantes no currículo, assim. O Vin Diesel tinha feito Uma Ponta em Resgate do Soldado Ryan, o Paul Walker tinha vindo de comédias românticas, como Ela é Demais, e o filme se tornou um sucesso. Não no quesito atuações, essas coisas, mas por fato de ter o tuning, né, em evidência, né, carros, mulheres bonitas, essas coisas assim, e ser uma grande produção. E Hollywood estava meio, digamos assim, órfã disso daí, né? Sempre teve filmes assim que tiveram perseguições de carros, mas não filmes dedicados a carros que fizeram sucesso. Tiveram tentativas, tudo. E Velozes e Furiosos foi um sucesso, boca a boca, tudo assim, pegou esse público assim e fez 207 milhões no mundo. Uma produção que custou 30, 40 milhões. E em 2003, né, não podia faltar, teve sua sequência. Só que daí Vin Diesel ganhou status de astro, largou a franquia e foi fazer os seus filmes do Riddick, né, que ao meu ver foi um acerto, que eu gosto muito do primeiro filme do Riddick, que é do mesmo ano do Velozes e Furiosos, que é o Eclipse Mortal. E ele foi fazer a sequência do Riddick e abriu mão da franquia, que ele achava que tinha mais conteúdo, né? E o Paul Walker se manteve ali, precisava mais da franquia do que o Vin Diesel, que o Vin Diesel ganhou um status de astro muito maior do que o Paul Walker ganhou com o filme. O anti-herói, o personagem do Vin Diesel deu aquela estourada. E na sequência tivemos mais Velozes, mais Furiosos. A franquia ali já começou a flertar um pouco mais com, assim, ela tinha velocidade, tinha o racha ali no começo do filme, mostrando como ficou a vida do Brian O'Connor, que é o ex-agente do FBI, que estava infiltrado, entregou o Vin Diesel lá no final do primeiro filme, ele acabou se tornando foragido. E citando aqui já a trama do primeiro Velozes e Furiosos, que eu não me aprofundei muito, ele tem um quê, assim, no filme dos anos 90, assim, Caçadores de Emoção, que é onde o Keanu Reeves é um policial que se infiltra entre os surfistas para descobrir roubos a banco, que eram surfistas que roubavam banco, assim, vestidos de presidente, fica a dica, assim, pra pegar onda. Muito bom, o Patrick Swayze é esse vilão. O Velozes e Furiosos bebeu muito da fonte desse filme, pouca gente sabe disso, mas bebeu muito, assim, quem assistiu os dois filmes sabe que o parâmetro é muito parecido. E a sequência de Velozes e Furiosos em 2003 foi essa, mostrando o Brian O'Connor foragido, tirando racha pra ganhar dinheiro pra sua fuga, tudo. Até que ele acaba sendo preso e recrutado pelo próprio FBI para retornar e fazer uma operação com eles. E nisso ele pede para trazer um amigo dele, para a equipe dele, que também é piloto. As tramas dos filmes sempre foram essas, assim. Eles tinham que fazer alguma coisa que precisava de velocidade, aí procuravam ele. E se ele fizesse essa missão, ele ia novamente poder trabalhar com o FBI, ou a ficha dele ia ser limpa, algo assim. Uma trama bem rasa. O filme é muito inferior ao primeiro, que ao meu ver já não é muito lá essas coisas, assim, mas é muito melhor que o segundo. E aí, por acaso, esse filme
tinha que ser melhor, porque ele tinha um diretor que era o John Singleton, que era um diretor consagrado, assim, o cara fazia muitos filmes assim de contexto racial, essas coisas. Tinha um diretor competente e o filme foi muito ruim. Fez mais sucesso que o primeiro, atingiu 236 milhões pelo mundo, mas as críticas negativas davam a entender que a franquia precisava se reinventar novamente ou dar uma guinada, assim. Se ela seguisse nesse ritmo, a tendência era baixar. E foi o que aconteceu. Em 2006 tivemos Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, né? Ou Tokyo Drift, que é o título original, né? Que é a cultura dos carros tunados no Ocidente, no Japão. Que lá, além deles ter os carros tunados, essas coisas, lá eles cultuam o drift, que é aquele lance da derrapagem com o carro, assim, fazer as curvas derrapando, tudo. E os produtores falaram, vamos levar essa franquia para o Ocidente, vamos retratar o drift, que é algo que lá fora bomba muito e tal. Não deu certo, tanto o Vin Diesel quanto o Paul Walker não voltaram para a franquia, ficou a cargo do Lucas Black, que é um péssimo ator. O filme é muito ruim, eu acho que ele é tão ruim quanto o segundo, mas me incomoda mais pelo fato do Lucas Black estar no filme. Eu acho que é tão ruim quanto o segundo, é muito ruim. A franquia se desgastou, fez apenas 158 milhões pelo mundo. Eles viram que não apenas ter carro levava a franquia, era preciso ter atores carismáticos, ou pelo menos os protagonistas da franquia, sabe? E eles viram que a Universal ligou o sinal vermelho e falou, algo tem que ser feito. O Vin Diesel faz uma ponta no final do filme que dava a entender que ele voltaria para a franquia, ou era apenas assim um easter egg. Mas em 2008 a Universal conseguiu que tanto o Vin Diesel quanto o Paul Walker voltassem para a franquia. O Vin Diesel foi tentar ser megastar e seus filmes não vingaram. Missão Babilônia foi um fracasso, tudo. O segundo filme do Riddick que não foi tão bem aceito pela crítica. Ele viu que ele precisava da franquia, não podia virar as costas. Ele voltou para a franquia. Em 2008 tivemos Velozes e Furiosos 4. A franquia voltando aos eixos, assim, o Paul Walker voltando à franquia também, ele que a carreira dele não decolava. Tivemos a adição do elenco original, tanto a Jordana voltou quanto a Michelle Rodrigues. E uma trama rasa, assim, só que nesse filme você já percebia que a franquia estava deixando o tuning e os carros de lado e se apegando mais a uma trama de ação, com o carro como válvula de escape, mas mesmo assim ela tinha ali, ficou 60% a 40% assim, 60% carro, tal, tem uma trama lá rasa com o Braga, fronteira do México, tráfico de droga, essas coisas, mas o filme até que saiu bem. Pra mim, naquele momento era o melhor filme da série, assim, sabe, porque não mexia só com carro, essas coisas, tinha perseguições, não dava ênfase a detalhes de carro, essas coisas, perseguições e uma trama paralela. O filme até que mandou bem, o Vin Diesel voltando a seu Toretto, mais à vontade do personagem, assim. O filme foi bem financeiramente, fez 363 milhões de dólares, algo raro no mercado hollywoodiano hoje em dia. Por quê? Porque quando a franquia ela vai avançando, ou ela vai numa ascendente, fazendo sucesso filme a filme, ou se mantendo, como Harry Potter, digamos assim, O Senhor dos Anéis, assim, ou ela começa a entrar em declínio, como aconteceu após o terceiro filme. É difícil, após um filme ruim, uma franquia ela voltar e ter um êxito, até maior que o seu maior sucesso, que era o primeiro e o segundo filme. E Velozes e Furiosos ela começou a ser uma exceção em Hollywood, uma exceção à regra. Acho que uma das poucas exceções à regra, assim como eu já falei, Harry Potter e Senhor dos Anéis, mas elas eram franquias ascendentes, né? Variava de cifras assim de um filme por outro devido a detalhes. Mas com exceção de Missão Impossível, que é uma franquia também que hoje em dia os seus filmes fazem mais dinheiro do que o anterior, que faziam muito dinheiro, e até o James Bond, mas é uma franquia que sobrevive há milhões de anos no cinema, Velozes e Furiosos começou a ser uma exceção. Uma franquia que todo mundo dava como morta, destino home video, alguma coisa, e fazendo mais sucesso na atualidade do que antes. E ela estava mudando o seu jeito, tipo, todo mundo pensava que o forte de Velozes e Furiosos eram os carros. A partir do momento que ela começou a largar esse mercado de carro, tuning, essas coisas, ela começou a dar certo. Ela manteve o nome Velozes e Furiosos, mas ela começou a dar certo. Tanto que chegamos à sua quinta parte em 2010, filmada aqui no nosso glorioso Rio de Janeiro, que na verdade era mais para Costa Rica, né? Que só as externas foram gravadas no Rio de Janeiro, usaram mais a Costa Rica devido aos impostos altos aqui no nosso país, que impediu a franquia de Toretto e companhia ser filmada aqui. Daí as externas foram gravadas no Rio de Janeiro e as cenas de ação mesmo, o pega pra capar, foi todo rodado na Costa Rica. O elenco veio pra cá, pousou de camisetinha branca, andou na praia, tudo, mas
o que simulou mesmo o nosso Brasil foi a Costa Rica. Tanto é que temos um trem-bala no começo do filme e a nossa moeda corrente na hora que eles pegam o dinheiro do traficante é o dólar. Mas, detalhes à parte, tivemos a adição do elenco do The Rock. Fora de série, o The Rock é o cara mais carismático do cinema atual. Assim, onde ele tá, você pode ver que o The Rock é um cara que fez bem pro cinema, é um cara carismático, ele se encaixa em tudo que é papel, faz comédia, faz ação, faz tudo. Além dele ser o antagonista da série, assim, caçando o grupo do Toretto, do Brian, etc. Trouxeram os personagens que já tinham aparecido na franquia em filmes anteriores, com exceção do Tokyo Drift, que eles preferiram ignorar. O Brian tá de volta, o personagem do Tyrese tá de volta, que apareceu no segundo filme, o personagem do Ludacris tá de volta, que também apareceu no segundo filme, o Han, que apareceu no terceiro filme, que é a única coisa que eles aproveitaram do terceiro filme, tá de volta. Nesse filme tem a Gal Gadot, a nossa Mulher Maravilha ali, pela primeira vez desfilando com aquela silhueta magra, que deixa a gente sempre na expectativa de como vai ser a nossa Mulher Maravilha depois de ver aquele filme, cada vez mais preocupado. Mas o filme em si é diversão, eu achei muito divertido o filme, desligar o neurônio e se divertir. É um filme de roubo absurdo, né? Com carros, assim, a válvula de escape, os carros são usados, assim, como se diz no próprio Saída de Mestre, apenas como meio de perseguição. Eles são os caras peritos em carro e eles usam o carro, assim, o diferencial. Eles executam o roubo e devido à habilidade que eles têm de volante, eles usam os carros para fugir, que eles despistam a polícia. E o The Rock é o agente do FBI que está no encalço deles desde a cena final do quarto filme, quando ele é mostrado pra eles que quando ele começa a perseguir eles, corta tudo, não tem cena final do quarto filme, a cena final vai ter no quinto filme, desculpa. Deixa assim ou corta? Daí tem o personagem do The Rock no encalço deles, assim, é um personagem muito carismático, né, como eu já citei, e o lance dele, ao mesmo tempo de ser o anti-herói do filme, você torce por ele, você quer que ele se alie ao grupo ali. O filme é divertido, tem boas cenas, assim, absurdas de ação, como eu já citei. Os caras carregam um bunker, um cofre pela ponte Rio-Niterói, carregado por duas viaturas que são Corvette, no caso aqui, não sei que carro especificamente que eles usam, Mustang, se não me engano. Camaros. Mas é diversão, você esquece tudo isso desde esse filme da franquia, principalmente. A franquia quis mostrar pra você que ali eles estão cada vez se desligando mais da realidade, que eles estão te propondo tipo uma espécie de filmes como a franquia 007 era totalmente desligada da realidade. A franquia Velozes e Furiosos está te mostrando isso, são carros fazendo proezas impossíveis e eles colocando subtramas. No caso desse filme aqui é um roubo que eles executam. O filme é o maior sucesso da franquia, dobrou. Se no outro eu falei que fez 363 milhões, se não me engano, nesse eles fizeram 626 milhões, é quase o dobro do anterior. Como eu te falei, a franquia, por incrível que pareça, ela foi lá abrindo mão do tuning, assim, da velocidade e agregando novos fãs, porque ela não foi só agradando fãs do gênero, ela manteve até os fãs ali meio que devem ter ficado meio satisfeitos, mas trouxe novos fãs que queriam apenas se divertir, ver esse elenco assim, tipo Mercenários do Asfalto, contracenando. E a franquia fez 626 milhões, tipo, é uma ascensão muito grande, algo, eu que acompanho muito bilheteria em Hollywood, tem até lá na Filmezinho, que se você digitar lá bilheteria, você tem lá desde 92 todos os números assim, são números diferentes do que a gente está acostumado a ver em franquias, entendeu? Isso que é um fenômeno. Tanto que não tardou, em 2013 tivemos a outra sequência, e só para citar detalhes, né, fora do Brasil, no mundo todo, ele chama apenas Fast 5, né? Que é Rápido 5, né? E a sexta parte chama Furious 6, que metade de um nome ficou com a quinta parte e tal. Esse trocadilho com o nome foi feito no resto do mundo, nos Estados Unidos apenas. No Brasil a gente continuou com o nome Velozes e Furiosos. Sexta parte do filme pra mim como eu disse, a cada filme desde o quarto eu fui gostando mais. Pra mim é o melhor capítulo da série. Já tinha gostado muito do 5. Agora a franquia ficou global, né? Se na outra se passa no Rio de Janeiro, nessa daí o filme começa em Londres. Eles vão de Londres a Moscou. É um giro pelo globo, assim, em algumas cidades. Ficou muito bom. O elenco, ele trouxe todo o elenco novamente. Dessa vez o personagem do The Rock, do Dwayne Johnson, está com eles, assim. Eles acharam um
um roteiro assim que se encaixasse dele ter que trabalhar novamente com o grupo. Como eles descobrem que uma ex-integrante do grupo, a Letty, está viva, ele vem com uma proposta assim deles capturar esse grupo e a ficha dele ser limpa e ele poder, o Toretto poder ter a Letty de volta, porque a Letty, que é a personagem da Michelle Rodrigues, está trabalhando com esse outro grupo, ninguém sabe como ela sobreviveu, por que ela sobreviveu, o que aconteceu. E a trama é essa, eles vão ter que fazer uma missão para o FBI, praticamente trabalhar para o FBI para ter a ficha deles limpa, né? E o The Rock tá com eles durante o filme, que isso acho que é um agregado muito bom para qualquer filme. Daí você tem no mesmo filme The Rock, Vin Diesel, Paul Walker e os outros personagens secundários dos outros filmes, assim. Então, e nesse filme acho que tem um dos principais fatores que deu um up na franquia, assim, principalmente nessa parte, que é um vilão digno, um vilão assim que também corre, também é da velocidade, só que ele tem outros porquês. Ele usa carros para executar o seu plano, só que são carros assim transformados, assim, que arremessam viaturas longe, essas coisas. Tanto é que quando a missão chega para o The Rock, ele pensa que é o grupo do Toretto, só que é outro grupo que está executando, que é o grupo do Shawn, interpretado pelo Luke Evans, que é o cara que agora está em ascensão em Hollywood, fez o Hobbit, tudo, e agora é o Drácula no cinema, né? Aquele filme Drácula, a história nunca contada, é ele. O cara tá muito bem de vilão, é um bom ator, é um vilão que você teme, o grupo dele é um grupo porradeiro também, eles têm aqueles carros que jogam viaturas pelo alto e tal. No primeiro confronto com a equipe do Brian e do Toretto, eles deixam a equipe do Brian e do Toretto no chinelo, assim mesmo, daí eles vão ter que usar os recursos do FBI e da CIA pra ir atrás deles. O filme é fora de série, tem ótimas sequências de perseguições em Londres, em Moscou, tem a Gina Carano, que foi uma nova adição ao elenco, também tá fora de série, também é muito bom. A cena dela de porrada dela com a Letty no metrô é muito boa. E todo o outro elenco tá de volta, pra mim é o melhor filme da série, é diversão, tem essa subtrama aí que pode não ser a trama, mas me entretém muito mais do que o Tuning. E tem uma cena pós-crédito que já mostrava que o Jason Statham ia estar no filme, que fazer o elo de ligação com o Tokyo Drift, né, que era ele indo em busca de vingança pelo irmão dele. Daí chegamos a 2014, né, que é quando a nova parte da saga era para ter chegado aos cinemas. Devido ao equívoco, a morte do Paul Walker, as filmagens foram adiadas, né, e só estreou agora esse ano nos cinemas. Agora nessa sétima parte, que teve as filmagens adiadas tudo, eles têm a adição do Jason Statham no elenco, que é o atual nome do cinema de ação atual. É o grande nome do cinema de ação atual, ao lado do The Rock, né, dessa nova geração. Você tem ele e The Rock no mesmo filme, mais Vin Diesel, Paul Walker, entre os outros coadjuvantes. É um filme que, por mais que você não goste de carro, é um filme que quem gosta de ação não tem que perder, cara. Quem é fã de filmes de ação nos anos 80, essas coisas assim, estereotipadas, como eu já citei aqui no Mercenários, é um filme que tem que ser visto. E o filme gerou uma comoção, assim, além da expectativa de ser uma franquia que está sempre melhorando financeiramente, tanto é que eu esqueci de citar aqui, o sexto filme da franquia faturou 785 milhões no mundo, mais que a quinta parte, quer dizer, sempre numa ascensão. Esse filme tinha essa expectativa, devido aos números de bilheteria dos filmes estar sempre alto, as aquisições do elenco tá sempre grandes, sim, agora aí tinha Kurt Russell, a Ronda Rousey do UFC tá no elenco, tudo, e levou uma comoção e uma expectativa maior devido à morte do Paul Walker também, que muita gente ficou curioso para saber o que rumo a franquia ia tomar, sendo que ele já tinha filmado 70% da saga, não tinha como eliminar ele do filme, começar do zero. E também por ser o primeiro filme desde o terceiro que teve uma troca de diretor. Saiu o Justin Lin, que estava dirigindo os filmes desde o terceiro, mesmo ele tendo dirigido um filme fraco, que é o terceiro, a franquia apostou nele, ele fez o 4, 5, 6, ele foi evoluindo com o decorrer da franquia. Ele saiu devido à pressão do estúdio de ter que gravar um filme por ano, ele queria ter um descanso. Daí entrou o James Wan, que é muito competente, é um dos maiores nomes do cinema atual, por ser o diretor que trouxe o primeiro filme dos Jogos Mortais ao cinema, que pra mim é o único que presta. É o diretor de Sobrenatural, que é um puta filme de terror, na minha opinião, do gênero moderno, assim, ele é o único cara que manda bem no gênero. E também é o diretor de Invocação do Mal, que é um clássico do gênero já moderno. E também dirigiu Sobrenatural 2. O cara saiu da sua zona de conforto, foi fazer o filme para Universal, um gênero totalmente oposto, o primeiro grande orçamento que deram para ele, e o cara não mandou mal. E ainda pegou essa bucha de pegar um filme que na metade quase 70% do filme terminado, um dos seus protagonistas morreram. Faleceu. E foi a maior
pagamento de um seguro, de uma ação de filme também. A Universal Filmes saiu bem, ela conseguiu driblar assim, tudo que teve, os imprevistos que teve. Ela nos entregou um bom filme. Pra mim é o melhor filme da franquia, tipo, é o que eu te falei. A franquia vem em ascensão de bilheteria, de qualidade, a meu ver, de diversão também. É o melhor filme da saga. Eles conseguiram ter uma saída muito boa pro desfecho, pra morte dele, o que fazer com o personagem dele no filme. Nem parece que, se você não sabe de nada, você acordou agora, não sabe que o protagonista morreu, que eles tiveram que filmar metade do filme sem o protagonista, tiveram que usar efeito especial, o irmão dele, dublê, máscara facial, essas coisas, você não percebe. Agora, se você, como eu, está acompanhando, todo mundo assim e tal, você vai ficar procurando ali que horas que já não é mais ele, assim. É muito bem feito, assim, você só percebe se você estiver acompanhando o filme legendado, prestar muita atenção na voz do Paul, assim, você vai saber a partir de que momento é o irmão dele, pelo detalhes assim como o braço, essas coisas assim, você vai ver que há uma diferença. Mas, meu, é coisa mínima, é coisa que você tem que estar muito ligado ali no filme, até te incomoda, assim, você fala, meu, que momento que não é ele, que momento que não é ele. Mas detalhes à parte, o filme é muito bom, é divertido, é novamente um passeio pelo globo, eles vão de Dubai a Los Angeles, tem cenas, assim, surreais, mentirosíssimas, assim, mas que divertem, assim, meu, pra quem já se desligou da realidade a partir do quinto filme, não sei que os outros também tinham mentira, mas não tem exagerado, meu, vocês tem uma cena em Dubai que ele joga um carro de um prédio pro outro, meu, que é muito bem coreografada aquela cena, muito bem filmada. O James Wan, ele trouxe um atrativo pra série que na hora da porradaria, a câmera dele vira junto com o protagonista, ele aproxima, ele foca muito bem nisso. Jason Statham, meu, é o vilão do filme fora de série. Se o Jason Statham já é carismático como protagonista, como herói, como vilão ele mandou muito bem, ele incomoda, cara, é o pior vilão que a franquia pode ter, assim, se o Shaw do outro filme, o irmão dele, incomodou, dessa vez o Jason Statham é aquele cara, o exército de um homem só, que é muito fera, ele era um cara que trabalhava não pro M16 britânico, ele era tipo o cara que fazia o serviço que o M16 não queria fazer, sabe, era o cara que eles mandavam nas missões suicidas, missões que era clandestinas. E como ele sabia demais, o governo inglês queria dar um fim nele. Era como se, vamos eliminar esse James Bond aqui que a gente tem. E ele deu fim na equipe que foi para eliminar ele e sumiu. Só voltou ao mapa agora para buscar vingança da morte do irmão. Daí imagina o tipo de cara que eles estão enfrentando. E é legal que é a primeira vez que você vê o grupo do Toretto e companhia agindo desse lado da lei. Só que desse lado da lei eles estão sendo caçados por um cara que é pior que a polícia. Novamente o The Rock. Toda a cena que ele aparece, ele é um atrativo à parte na série. O Toretto, o Brian e companhia estão muito bem no filme. As cenas de perseguição são ponto forte do filme, sem variar. Mas a porradaria entre o The Rock e o Jason Statham, é de pagar o ingresso. Depois a porradaria entre o Jason Statham e o Vin Diesel, vale muito a pena. O filme é muito bom. É impressionante, assim, que novamente o filme superou as expectativas dos anteriores em matéria de qualidade, ao meu ver, e de bilheteria. Até esse momento, assim, o filme tem nem 2 semanas, já tá fazendo 800 milhões pelo mundo, já é a maior bilheteria da franquia. Uma franquia como Velozes e Furiosos, desacreditada. É uma franquia pra homem, carro, túnel, bunda, essas coisas. Se tornar hoje em dia um dos blockbusters mais aguardados do ano. Se tornar uma das franquias mais vistas do ano. Uma franquia que se me falassem há 12 anos atrás, quando estreou, 13 anos atrás, quando estreou o primeiro Velozes e Furiosos, se eu imaginava que Velozes e Furiosos ia ser um dos blockbusters mais aguardados do ano, poderia até ser, se seguisse no ritmo lá, o pessoal do túnel e a febre continuasse. Mas, se tornasse um dos blockbusters mais vistos do ano, jamais. Se tornasse um dos filmes de blockbuster, hoje em dia, a bater 1 bilhão, assim, coisa de um mês, nunca que eu ia falar isso. E outra coisa diferente, se me perguntasse assim, se eu veria uma sessão de Velozes e Furiosos, onde em certa parte do filme eu veria a plateia aos prantos, assim, chorando, silêncio na sala, assim, o pessoal sair emocionado de um filme desse, eu nunca ia imaginar isso, mas isso é o legal do cinema, são coisas que você nunca imaginou você ver, como a franquia Velozes e Furiosos ser um sucesso, em ascensão, assim, astronômico, e você vê um filme de Velozes e Furiosos, assim, que você nunca ia imaginar, você vê as pessoas aos prantos, saindo chorando, assim, emocionadas, devido à bela homenagem que o filme tem ao personagem do Paul Walker,
que se enquadrou muito bem na trama do filme, e é uma franquia em ascensão, que vai ter mais filmes, né? Não pensem que porque ele morreu a franquia vai parar, nem ainda mais viver no seu auge. Dificilmente vai parar, tanto é que o filme tem uma saída legal pro personagem dele. Mas isso que é o legal do cinema, são coisas que você nunca imaginou você ver, tipo, eu nunca imaginava que num filme do Velozes e Furiosos eu me emocionei e ver pessoas se emocionando ao redor, e o filme tá no seu auge hoje em dia, na sua 7ª parte, 8ª parte, tá pra vir aí. E é isso, Velozes e Furiosos fez mal ao cinema, trouxe filmes chatos assim, mas fez bem, hoje em dia tem filmes divertidos. E fez um mal também porque trouxe vários derivados no seu auge, assim, que tentaram beber da mesma fonte e rendeu filmes piores do que os seus piores, digamos assim. Hoje tivemos até recentemente um filme que eu citei nos piores do ano aí, que é o Need for Speed, que já era um jogo que já existia, mas bebeu da fonte de Velozes e Furiosos, que é ruim. Fora os seus genéricos, que todo ano, todo mês chegava em home video, assim, milhões assim, de filmes tentando beber da fonte que não deram certo. Ainda bem que só a franquia Velozes e Furiosos deu certo, ela errou quando podia se dar por encerrada e depois começou a acertar. E vivemos só dela hoje em dia, que é a que deu certo, é a que nos diverte. É um bom filme, eu recomendo, assim, se você quiser filmes de diversão, ação, para Disney World, é o Mercenários do Asfalto, eu acho muito válido hoje em dia pro cinema. E é uma franquia que, pro universo do cinema, assim, é curiosa. Isso que eu tô querendo dizer em bilheteria, essas coisas, você tem que ir conferir, porque eu acho que entretém e em nenhum momento ela quer te passar uma seriedade, algo plausível. Velozes e Furiosos 7 pra mim é o melhor da franquia. Fica a dica, se você quiser um filme de diversão, mentira, essas coisas, bom elenco, diverte. É isso. Queria agradecer novamente aí o pessoal que tem assistido os últimos vídeos, acessar filmesinc.com, dê like nos nossos vídeos, assine nosso canal, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/filmesinc. Sigam a gente no Twitter, @filmesinc, @RG_filmesinc. E é isso, agradeço o pessoal da filmagem, da edição aí, o Adriano, o pessoal que fez o logo. Bons filmes, Filmes Inc TV. Tá?